Paz do Senhor, irmãos. O irmão me pediu para fazer a oração aquela hora, eu esqueci. Vamos fazer agora, né, irmãos? Também, oração é sempre bom, o tempo todo. Eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui para estudarmos juntos essa lição, a lição número 8. Então, antes de mais nada, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, né, irmãos? Graças a Deus estamos com saúde, estamos com condições de ter chegado até aqui. Então, vamos agradecer esta oportunidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nesta manhã. Para nós, Senhor, é motivo de muita alegria, Senhor. Podemos, Senhor, ter um tempo para estudar a Tua Palavra, um tempo para refletir na Tua Palavra, ó Pai. Ó Senhor, venha nos abençoar, cada um de nós que estamos aqui hoje. Aqueles que não puderam vir também, Senhor, o Senhor sabe cada necessidade. Venha, Senhor, abençoar. Senhor Jesus, muito obrigada por esta manhã. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se os irmãos não acharem ruim, eu vou descer, porque eu trouxe uns slidezinhos, eu acho que fica mais fácil. Pode ser? E também uma sugestão, se os irmãos quiserem vir um pouquinho mais para frente, aí agora eu vou dar uma de professora mesmo, né? O professor que é o aluno mais perto. Fica melhor, fica a critério dos irmãos. Se os irmãos quiserem vir um pouquinho mais próximos, tá? Eu vou descer aqui, que fica mais fácil para poder... Ah, é? Você quer? Pode ser. Hã? Faz isso. É uma responsabilidade, hein, irmãos? É fácil estar aqui, não. O Senhor nos abençoe. Tudo bem, Sara? Desculpa, viu? Hoje nós vamos dar continuidade à escola dominical, né? As lições que nós estamos estudando. E hoje nós vamos estudar a lição número 8 do livro de Atos, que corresponde ao capítulo 11, que é a igreja em Antioquia, né? A gente vai vendo aí o livro de Atos contando toda a história da igreja, do início da igreja. E agora nós estamos já no capítulo 11, hein? Parece que não, mas já andamos um pouquinho, né? Então, a lição número 11, que eu até coloquei essas ruínas aí, que é o que sobrou da antiga cidade, né? Hoje existe uma cidade, depois a gente vai ver uma foto, com um nome bem parecido, né? Só que a modernidade, né, apagou tudo isso aí, só realmente sobraram algumas ruínas da antiga cidade. Mas, já entrando na lição, o objetivo que eu separei para a gente, que é o que está na lição mesmo, né? Para a gente tentar verificar hoje, que às vezes não dá tempo de ver tudo também, né, irmãos? É aprender com a igreja de Antioquia, descrever as características de uma igreja missionária, né? E enfatizar a importância do ensino da palavra de Deus. Esses são os objetivos que a lição separou para nós. E é o que a gente vai tentar ver durante a aula. Eu dividi... Eu fiz uma divisãozinha um pouquinho diferente, já usando o próprio capítulo 11. Tá? No próprio capítulo 11, nós vamos ver a primeira parte do versículo 1 até o 18, nós vamos ver uma defesa de Pedro, que é a explicação que ele vai dar ali para o... Até entrou... Aqui eu estou vendo que foi um outro slide que eu fiz, mas não tem problema. A explicação de Pedro lá para a igreja de Jerusalém, né, que aconteceu ali algumas coisas que nós vamos ver hoje. Quem já estudou em casa já está sabendo, quem leu também já está sabendo, mas isso ocasionou
um certo alvoroço, vamos dizer assim, na igreja de Jerusalém, né? O segundo tópico, nós vamos ver a igreja em Antioquia, né? Onde os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. Então, olha como a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, né, irmãos? Os irmãos já tinham pensado nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Quando foi que nós começamos a ser chamados cristãos? Aí está respondendo essa pergunta. Então, achei interessante. Nossa, aprendi tanto com esse capítulo 11, porque toda vez que a gente separa um tempo para estudar a palavra de Deus, a gente aprende mais. Não sei se os irmãos são assim também, mas toda vez que eu vou dar aula ali, eu fico feliz, fico apreensiva, porque a palavra de Deus é coisa muito séria, né? Muito séria. A gente não pode tratá-la com leviandade. Então, a gente tem que ter muito... Então, eu peço muito a Deus misericórdia, porque eu não estou falando de mim, né? Nem da minha palavra, estou falando da palavra de Deus. Então, a responsabilidade é muito grande. E aí, você vai estudar, você fica ali debruçado naquele capítulo, ou em mais de um capítulo às vezes, né? Tem lição que é maior. E a gente aprende coisas todos os dias, né? A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Ela fala conosco todos os dias. Engraçado que você lê todo ano, pelo menos umas 2 vezes, às vezes até umas 2 vezes aquele versículo ou aquele capítulo, e aí você volta nele e você fala, nossa, eu não vi isso ainda. Porque ela é viva e eficaz, né? Ela opera em nós todos os dias, a palavra de Deus. Eu fico fascinada, irmãs. Eu sou uma das pessoas mais entusiastas do aprendizado da palavra de Deus. Porque ela é fundamento. Nós vamos ver aqui, né? Então, ali eles são chamados cristãos pela primeira vez. E aí nós temos o finalzinho do capítulo, onde esse profeta Ágabo prediz a grande fome que iria acontecer no mundo romano. Tá? E aí nós vamos ver também a generosidade da igreja, já começando uma igreja generosa. Então vamos lá, irmãos. Ficou ruim, eu quis mudar, mas não deu. Mapa é complicado, né, irmãos? Não vai dar nem para enxergar direito. Então, mas tudo bem. Ali está a propagação do evangelho. Eu queria mostrar para as irmãs que ali embaixo, a cidade de Jope, né? A de Jerusalém, que está logo aqui, ó, no cantinho de cá, não sei se dá para os irmãos chegarem, porque agora também é muito claro, né? Então a gente não consegue ver. E lá em cima, onde está aquele branquinho lá, seria Cesareia. Então, só para a gente ter uma ideia do caminho que Pedro percorreu, né? Então, eu coloquei como propagação do evangelho. Após falar sobre a conversão de Paulo, Lucas agora, ele está se voltando para Pedro, né? A igreja, no comecinho, se a gente começar a ver ali nos primeiros versículos, acontece uma perseguição, já começa uma perseguição ali, né? Estevão é morto, Filipe vai para outro lugar, quer dizer, a igreja está começando a ser perseguida. E nesse período agora, está um pouquinho mais tranquilo. Então, Pedro sai de Jerusalém e vai começar o seu ministério, vamos dizer assim. Né? Então, ele vai passando por, a gente está vendo aqui nos capítulos anteriores, que ele vai para outras cidades. Né? Ele vai ali para Lida, depois ele vai para Jope, que é onde ele está agora, na nossa parte. E acontece já algumas coisas, né? Nós temos ali Deus operando, né, através de Pedro, já com cura. Tem a cura do paralítico Enéas. E uma coisa séria, hein, irmãs? Ressurreição de Dorcas, ali na cidade de Jope. Olha como Deus está operando, já trabalhando, né, através dos apóstolos. Né? O Senhor falou que a hora, né? O Senhor subiu e falou, agora a obra é com vocês, é conosco. Né, irmãs? O ide de Jesus é para todos nós. Então, Pedro está fazendo a obra. Né? E ele está lá agora na cidade de Jope. Aconteceu a ressurreição de Dorcas, que foi da aula passada. E ele está lá. Ele ficou lá uns dias, na casa de um senhor chamado Simão,
que tinha o serviço de curtidor, trabalhava com couro. Então, esse Simão não era judeu, né, irmãos? Por que ele não era judeu? Por que a gente já consegue verificar isso? Porque ele trabalhava com animais mortos, couro, e judeu não podia chegar perto de animais mortos, né? Ficava impuro. Então, a gente já tem uma ideia de que Simão não era, e aí não era judeu, ou pelo menos não seguia as leis judaicas, e Pedro está onde? Na casa dele. Né? Aí nós vamos ver tudo que acontece lá na casa desse homem. Eu acho que já tem uma barreira sendo quebrada ali, né, irmãs e irmãos? Né? Pedro está na casa de uma pessoa que, aparentemente, para todos os judeus, ele seria impuro. E ele não poderia estar ali. E ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. E ali a gente vai ver Deus operando. Aí ele tem aquela visão, né? Ele tem aquela visão toda que o irmão já falou na aula passada, que o do lençol, com os animais impuros, é já Deus trabalhando na vida de Pedro, para quebrar todas as barreiras mesmo, porque o ministério dele agora, a partir dali, era com gentios. A gente pensa que só Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Que é mesmo o apóstolo dos gentios. Mas Pedro começou antes de Paulo. É outra coisa também que eu fiquei... A gente às vezes fica muito associado ao que a gente ouve, né? Só Paulo, Paulo, Paulo. Tudo bem, mas aqui Paulo nem está operando ainda. Ele nem é citado ainda. Ele está numa outra, né? Ele foi perseguido, ele vai para Jerusalém, depois ele é perseguido, depois ele vai para Tarso e fica lá um tempo. Nesse período que ele está em Tarso agora, que está acontecendo tudo isso. Então, Pedro foi usado por Deus. Pedro foi um instrumento de Deus para iniciar a obra com os gentios, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, agora, Pedro vai, depois que ele tem essa visão, acontece tudo aquilo com o centurião Cornélio, que, né, ele é chamado para ir lá pregar a palavra para a família, para ele, para a família. Acontece isso, Deus opera maravilhosamente na vida deles, o Espírito Santo, eles são batizados. Tudo isso os irmãos já viram na aula passada. Então, é só para a gente puxar o gancho para o que está acontecendo agora. Agora, Pedro está sendo questionado lá pelos irmãos de Jerusalém. Como é que é? Os gentios estão sendo salvos? Que história é essa? Ué, você está pregando para gentios agora? E quando Pedro retorna para Jerusalém, ele encontra já o primeiro obstáculo, né, irmãs? Que é o partido dos circuncisos, ou da circuncisão. Que é um partido, ó, para você ver como tinha sempre partido, né, no judaísmo lá, se a gente for ver só no judaísmo, nós estamos falando de irmãos crentes que ainda eram judeus, crentes judeus. Mas o judaísmo só já tinha vários partidos. Como era, eles tinham grupos, né, partidos, grupos. Era o dos zelotes, era dos saduceus, era dos fariseus, era dos essênios, eram vários grupos. Agora a igreja já está começando a ter partido de novo. Eu fiquei observando, falei, ué, o partido da circuncisão. Aqueles que aceitavam Jesus, mas queria que a lei também fosse observada, do jeito que era com o judaísmo. E aí isso vai ser um problema grande, que vai ser... Tem uma certa luta aqui, nós vamos vendo ao caminhar dos livros, né? Paulo vai combater bastante isso, porque queria impor para os gentios a mesma coisa. Então, seria ser seria como se fosse uma seita judaica. Não ia mudar nada, era mais uma coisa dentro do judaísmo. E não era isso que o Senhor Jesus tinha proposto. Era uma ruptura. Porque, afinal de contas, Jesus é a nossa salvação. Ele tinha morrido na cruz. Quer dizer, era outra coisa. Não era aquele judaísmo da lei mosaica só. Claro que a lei é importante. Mas não era aquilo que
a igreja se tornaria. E não foi mesmo, né, irmãs? Então, ele se encontra com esses que queriam transformar os novos crentes em judeus. Porque queria que eles observassem a lei da mesma forma que eles observavam. Então, na verdade, quem estava interrogando Paulo, quem estava insatisfeito era esse grupo. Tá? Eles estavam mesmo chocados, porque não foi porque Cornélio aceitou o evangelho, não. Não foi porque a sua família também. Nem que foram batizados, não. Isso aí não estava relevante para esse grupo. O que estava preocupando esse grupo era Pedro entrou na casa de uma pessoa que era gentia, tinha comido com ele. Isso que estava chocando esse grupo. Porque um judeu não podia fazer isso. Não teria, isso aí é proibido. E ainda comido com ele. E os judeus ortodoxos mais radicais, eles observavam Levítico 11 assim, rigorosamente, todo judeu. E agora Pedro está comendo com gentios. Era isso que estava chocando esse grupo. Então, Pedro vai dar explicações. Tem que chegar lá em Jerusalém, vai chegar em Jerusalém e vai dar essa explicação detalhada. Ele vai contar tudo de novo. A gente já leu isso aí, né? A gente vai ver. Ele contando tudo. Tudo como aconteceu. E escrevendo a visão que ele teve, depois quando ele foi para a casa de Cornélio, depois o que aconteceu lá, né? Que enquanto ele falava das boas novas de salvação, o Espírito Santo desceu sobre eles que estavam na casa. E diante de tudo aquilo, quem seria ele para se opor a Deus? Se Deus estava fazendo, deu, né, o Espírito Santo para eles, como havia dado para os apóstolos lá no dia de Pentecostes, quem era Pedro para se opor a Deus? E aí, diante de tudo isso, eles tiveram que reconhecer, né, que era a vontade de Deus. E pararam de perseguir Pedro, pelo menos por enquanto, né? Então, a gente tem, ainda não é não, eu separei, eu acho que nossa lição, ela está dos versos 19 até o 26, quer dizer, mas esse e o finalzinho seria a segunda parte do capítulo, né? Aonde vai contar sobre a parte dos versículos. Que não tem como pôr tudo, né? Não, né? Na verdade, os irmãos já leram em casa. Acho que é desnecessário a gente ler, porque já tem meia hora, e eu fico controlando a hora, porque as irmãs já me conhecem, né? Eu falo, irmãs, não deu para chegar nem na metade da lição, porque a gente pensa que tem tempo e não tem. Mas vamos tentar ler aqui rapidinho. Que eu estou com uma outra versão, que eu vou ler a daqui mesmo. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação, suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios, cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então, a base da nossa lição seria esses versículos. A primeira parte, que eu já descrevi para os irmãos, foi o que aconteceu, que já está no versículo anterior. Né? No capítulo anterior, no capítulo 10. Então,
Só voltando um pouquinho, que eu deixei um pouquinho de informação, eu tenho um slide, 2 na verdade. Quando Pedro estava lá em Jope ainda, aconteceu tudo isso lá, né? Ele ficou na casa do Simão Curtidor, teve a ressurreição de Dorcas, foi uma coisa impactante na vida dele. Ele tinha visto o Senhor Jesus ressuscitar, mas ele, né, participou disso, então foi muito importante. Eu separei uma imagem de Jope, que hoje se chama Jafa. É uma cidade que existe ainda. Ela hoje é um bairro, na verdade, de Tel Aviv, capital de Israel, aliás. Então, essa é uma visão do mar. Pode ter mais uma outra, eu acho. As imagens não estão muito boas, mas tem um porto ali, ó. E a cidade é tudo assim. Eu estive lá e é muito apertadinho isso aqui. É tão engraçado essa parte antiga. Os corredores são muito estreitinhos. Um fica de frente para o outro. Os irmãos que estiveram em Jerusalém provavelmente passaram por lá. É interessante, porque aqui a gente tem um espaço tão grande de rua, né? E lá tem uns corredorzinhos. Isso é coisa antiga. E também tem uma particularidade dessa cidade, não sei se os irmãos lembram, mas é a cidade onde o profeta Jonas partiu para Tarsis, né? Fugindo da sua missão. Então tem um peixe lá também, na cidade, para lembrar os irmãos que foram, para as pessoas, né, que foi de lá que o profeta Jonas partiu. Então é interessante essa cidade. Pode deixar aí mesmo, depois a gente vai para Antioquia. Então, Lucas, ele continua relatando, como nós vimos até, que os dispersos, quando a gente leu lá no comecinho, que as pessoas que foram dispersas na hora depois da morte de Estevão, começou uma perseguição ali dos sacerdotes, para os irmãos que estavam, né, aceitando a Cristo. Então, aí começou a dispersar as pessoas que já era mesmo, né, objetivo, que era espalhar. Os irmãos tinham que sair de Jerusalém, não podia ficar lá. Né? É o id de Jesus, não era para ficar em Jerusalém, descansando, né? Agora estamos salvos, vamos ficar aqui mesmo. Não, não vão por bem, então vamos por mal, vamos para perseguição. Aí os irmãos tiveram que dispersar. Então, esses dispersos, eles tinham chegado até a Fenícia, que hoje é o Líbano, Chipre, eu não tenho um slide desse, acho que o próximo é da Antioquia, né? O Líbano, a gente sempre conhece um libanês, né? Tem muito libanês aqui no Brasil, né? Que era a antiga Fenícia. Chipre, que é uma ilha, está muito próximo. E Antioquia, nossa cidade, que nós vamos falar hoje. Antioquia da Síria, porque tem uma outra Antioquia, que chama Antioquia da Pisídia, que é um pouco mais ao norte. Essa é bem ao sul. Hoje, ela se encontra na Turquia, ao sul, bem ao sul da Turquia, quase divisa com a Síria. Então, diz que alguns irmãos chegaram lá, desses que foram dispersos, e começaram a anunciar a palavra apenas a judeus. Mas alguns outros foram a Antioquia e começaram a pregar a gregos, a falar de Jesus para gregos. E muitos creram e se converteram. Olha o trabalho, né, do Senhor já com a igreja, que seria hoje, né, a igreja gentílica. Aqueles que não eram judeus. Então, muitos se converteram. E essa notícia, e a notícia de Cornélio e tudo mais, chegaram até Jerusalém. Pedro teve que vir fazer a sua explicação. E eles ficaram felizes, porque a igreja estava crescendo. E aí eles enviaram Barnabé para essa cidade aqui, ó, Antioquia. Ali, lá no começo agora que a gente começou as aulas, tinha umas ruínas, né? Aqui tem algumas ruínas também. E hoje a cidade como ela é hoje. Ela chama Antaquia. E ela era chamada Cidade Dourada e Rainha do Oriente. Era uma cidade muito importante. Ela era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Não era muito grande a coisa. Porque vocês imaginam
mundo. Ela era a terceira cidade mais importante. Só perdia para Roma, para Alexandria e Antioquia da Síria. Então, era uma cidade importante. O Senhor começou ali, ó. Essa obra no lugar importante. Foi escondidinho, não, irmãos. Porque o nosso Deus é grande. Não é verdade? O Senhor seja louvado. Então, ele começou a obra ali. Então, ali era pregado a todos. Ali não tinha preocupação de pregar só para os judeus. Estavam sendo pregados para os gregos, para os outros, para as outras pessoas. E aí a obra está crescendo. E aí Jerusalém manda Barnabé para lá, para ver o que está acontecendo. Vai lá ver para nós esta obra lá que está acontecendo lá. E Barnabé, ele chega em Antioquia, vendo a graça de Deus, ele ficou muito alegre, porque ele era um homem de Deus. Nós vamos ver ali que ele era um homem bom. A palavra diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Então, ele fica alegre e se anima, né? E anima os irmãos também a permanecerem firmes. E ali em Antioquia, irmãos, vai ter um ministério grande ali. Pelo menos um ano. Ele vai ficar ali, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas voltando a essa cidade tem uma importância muito grande para o início do evangelho aos gentios, porque foi uma cidade que a obra começou missionária, porque foram os dispersos que foram para lá, mas é uma cidade também missionária, uma igreja, aliás, missionária. A igreja de Antioquia é uma igreja missionária, ela começou da obra missionária e vai mandar os primeiros missionários, que vão ser justamente quem? Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo vão ser os primeiros a sair dessa própria igreja para fazer a obra missionária. As famosas viagens missionárias de Paulo, que a gente tanto ouve falar, né? Então, hoje, eu achei interessante, né? Antigamente ela era chamada Cidade Dourada, Rainha do Oriente. Hoje, os seus habitantes chamam ela de Cidade da Paz. Ó, está do lado da Síria. Síria é um país que está em guerra. E é chamada Cidade da Paz. Que ela possa ser realmente, né, Cidade da Paz ainda hoje. Mas algumas coisas interessantes nessa cidade. Ela era uma cidade, irmãos. Às vezes eu falo irmãs porque eu estou tão acostumada a dar aula para as irmãs, desculpa, irmãos. Que ela era toda calçada de mármore. E ladeada de colunas também de mármore. Então era uma cidade muito rica, né? Não era uma cidadezinha qualquer mesmo, não. Então, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja a aceitar gentios cristãos. Né? Ali começa, não sei se, eu acredito que começa o ministério também de Barnabé. Né? Porque não fala nada dele antes, até porque a igreja estava começando também. Né? Então, no verso 24 deste capítulo 11, diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Era um homem generoso e piedoso. E lá no capítulo 4, versículo 36, diz que dá até o nome dele. O nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. E ele era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer encorajador. Então, ele era um homem que estava, né, sempre animando, encorajando, porque o próprio nome dele já diz isso. Então, os apóstolos deram esse nome para ele, porque ele era um homem que chegava lá e encorajava os irmãos mesmo. Então, nada mais justo. Não foi um apóstolo que foi lá para ver como é que a obra estava acontecendo, né, irmãos? Foi um apóstolo, saiu lá de Jerusalém. Quem saiu de lá? Barnabé. Foi Deus preparando já e mandou o seu encorajador lá para dar força para aqueles irmãos que estavam aceitando a Jesus lá em Antioquia. Então, esse Barnabé, esse homem bom, generoso, ele construiu uma ponte, né, entre os gentios e os judeus. Ele está ali, né? Sendo incentivador, encorajador, também um líder na igreja.
também um pastor ali na igreja, né? Mas a gente vai ver, todo o trabalho dele foi importante, mas a solidificação aí do evangelho entre os gentios vai acontecer com Paulo. Mas olha aí a generosidade também desse irmão. Ele viu que a obra era grande. Ele viu que era uma obra importante. E o que ele faz, irmãos? A gente leu lá. Ele vai até Tarso buscar Paulo. Porque Paulo tinha um chamado para os gentios. E aquela igreja ali estava alcançando os gentios. Então, ele também usou de humildade. Não falou, agora aqui sou eu que sou o que foi mandado por Jerusalém, sou eu o mais importante. Não. Ele se preocupou com a obra. Né, irmãos? Se preocupou com a obra estava crescendo. E quem que Deus havia chamado para trabalhar com os gentios? Paulo. E Paulo era um homem preparado. Né, irmãos? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Era uma pessoa importante no sentido de conhecimento da palavra, zeloso. Né? E Deus tinha uma obra na vida dele. Então, o nosso Barnabé aqui, ele vai até a cidade de Tarsos e busca Paulo, para Paulo vir participar, vir auxiliá-lo nesta grande obra. Né? Ele era um homem que não criava obstáculos para receber os gentios, porque a gente viu lá no partido da circuncisão, lá, né? Todo mundo criando obstáculos. Mas a gente está vendo aqui, Barnabé não. Já preocupado em buscar alguém que sabia mais do que ele, alguém que tinha um chamado para essa obra. E vai chamar logo quem? Paulo, né? Olha, irmãs, eu fiquei imaginando, hein? Que privilégio essa igreja tinha, hein? 2 pastores de peso. Que você imagina ser ensinado por Paulo. E aí diz que eles ficaram um ano inteiro ensinando a igreja. Um ano inteiro. Que privilégio. Né? E aí, irmãos, vem a parte mais interessante, que é o ensino da palavra. Né? Os irmãos ali davam prioridade à palavra de Deus, ao ensino da palavra. Né? Sem a palavra, irmãos, a nossa lição até nos ressalta isso, não há santificação. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Então, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Tem gente que parece que não, né, deixa a Bíblia lá, passa o ano inteiro e não lê a Bíblia. Eu fico assim, eu não consigo compreender isso. Porque é Deus falando conosco. Se o livro está fechado, é um livro comum. Mas quando a gente abre e começa, é Deus falando conosco. Porque ela é viva. A palavra é viva, ela é eficaz. Né, irmãs? Às vezes a gente está pedindo uma orientação de Deus. E a gente vai lá, abre a palavra, o Senhor fala para a gente, nossa, era isso que eu estava precisando. Ou, era isso que eu preciso resolver meu problema. É isso. Então, a palavra, ela é a base. Sem ela, não há santificação, não há transformação. Porque a palavra, é pelo ouvir da palavra, né, que a gente é o agir do Espírito Santo, mas é ouvir da palavra. Se ninguém falar nada, como é que você vai ficar sabendo da redenção? Não vai ficar sabendo. Né? Então é preciso que falemos. Então, a importância da gente levar a palavra de Deus é muito grande. Porque o ID é para nós, não é para os anjos. Né? Você vê lá no caso do centurião Cornélio, o anjo não apareceu para ele? O anjo podia ter pregado para ele. Era isso que estava faltando para ele. Mas, a obra não é para nós. Né? Então, a gente não pode perder a apareceu a oportunidade, fale. Porque não somos nós que convencemos ninguém. Mas quem convence é o Espírito Santo. Mas se nós ficarmos quietos, como que alguém vai ouvir? Como que alguém vai ser transformado? Né? Não vai. Então,
era uma igreja que prezava pela palavra, né? Nós precisamos de transformação. A pessoa, quando vem do mundo, ela vem carregada de coisas. Então, ela precisa sendo lapidada pela palavra. Nossa, é assim, não é, irmãos? Às vezes a pessoa acha que tudo pode, tudo é permitido, tudo não tem nenhum problema. E a palavra vai lapidando, né, cada um de nós. Então, deixa eu correr aqui, a hora já fugiu. Até agora, então, nós vamos ver que a importância da palavra, né, na santificação, na transformação. Não há igreja saudável sem ênfase na palavra de Deus, né? Como nós estamos estudando aqui hoje. É muito bom. Esse ensino foi tão importante para essa igreja estabelecida na cidade aqui. Era uma cidade caracterizada pela luxúria, pela idolatria, pela imoralidade. Coisa muito comum na época do Império Romano. Não muito diferente de hoje. Se a gente for ver as cidades, né? Infelizmente. É muita imoralidade, muita idolatria. Então, a palavra impactou tanto os seus membros lá na igreja de Antioquia, foi tão importante que eles começaram a se parecer com Cristo. Então, as pessoas lá da cidade falavam assim, nossa, você está agindo como Cristo, como Jesus Cristo, como Jesus Cristo, como Jesus Cristo. Então, acho que vocês são cristãos, né? Então, pela primeira vez, irmãos, a igreja é comparada a Cristo. A se parecer com Cristo. Não comparada, no sentido de se parecer com Cristo. Então, ela estava refletindo quem? Jesus. Né? Aí fica uma pergunta muito séria para nós hoje em dia. Irmãos, a igreja de hoje está refletindo Jesus? Quando alguém olha para você, vê Jesus? Hein? Muitas vezes as pessoas passam e nem sabem que você serve a Deus. Lá no seu local de trabalho, tem gente que trabalha a vida toda e ninguém descobre que a pessoa servia a Deus. Mas por que será? Está parecido com Cristo? Provavelmente não, né, irmãos? Que é uma pena. Então, os cristãos ali estavam tão identificados com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, que eles estavam sendo chamados de cristão. Né? Cristão é ter o caráter de Cristo gerado em nós. É muito sério, irmãos. Nós não estamos representando qualquer um, não. Nós estamos representando Cristo. O Rei dos Reis, o nosso Salvador. Então, irmãos, pensa nisso. Né? Será que eu estou representando Jesus? Será que quando as pessoas olham para mim, vê Cristo? Então, fica aí para a nossa meditação. Né? Infelizmente, o nome, a banalização do cristão, a palavra cristão hoje em dia, né? Qualquer um que... eu sou cristão. Mas as atitudes são tão anticristãs, né? Que nós, que somos servos de Deus, conseguimos ver. Aí o mundo fica confuso. Mas o que é ser cristão? É isso aí? Então, não quero ser. Então, é muito sério, né, irmãos? A igreja de Antioquia também era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que jejuava e orava. Então, toda essa característica aqui que o pastor vive nos falando, que é importante para a igreja, olha o exemplo aí na igreja de Antioquia. Uma igreja que era cheia do Espírito Santo. É uma igreja que jejuava e orava. Não mudou, irmãos? Irmãos, não mudou. É a mesma coisa. Nós não podemos ser diferente hoje em dia. Como é que nós vamos refletir Cristo? Como é que nós vamos levar a transformação? Não nós, mas a palavra de Deus através de nós. Se não tiver essas características, irmãos, vai ficar difícil. Senão vai virar depois aqui que eu coloquei no final, vai virar um clube, uma associação.
de pessoas reunidas, né? Então a igreja é muito mais que isso. Irmãos, então ela era uma igreja, como aqui fala na lição, era uma igreja, os irmãos já estudaram a lição, era uma igreja da palavra, né? Com transformação, edificação, dons. Era uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, né? E era uma igreja missionária. Mas era uma igreja generosa também. A gente vê acho que pode ser o próximo. Nos versos 27 a 30, diz que naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém até Antioquia também. E entregaram uma mensagem muito importante. E aí, um certo profeta chamado Ágabo, eu estou perdida aqui nos meus slides. Eu pode ir para frente, irmão, que a gente já foi. Cristãos, aqui. Então, Ágabo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele predisse uma grande fome no mundo romano. E isso vai acontecer justamente aqui, junto desse imperador, tá? Imperador Cláudio, que foi imperador de Roma de 41 a 54. Ele vai ser sucedido justamente por um imperador que é bem conhecido da igreja. A gente pelo menos lembra do nome dele, né? Que é Nero, que botou fogo em Roma e depois culpou os cristãos, né? Nero, que foi um grande perseguidor da igreja. Então vai ser o sucessor desse Cláudio, desse imperador. Então, né, durante os dias desse imperador, houve então essa grande fome. E também houve uma outra coisa. Esse imperador expulsou os judeus de Roma, né? Então eles tiveram que voltar. E aí depois teve a grande fome, então aí ficou complicado. Teve muita dificuldade. E a gente vê nas cartas de Paulo, sempre buscando doações, né, para a igreja. Então a gente vê que atingiu, a fome foi séria. Se a gente for ler sobre esse assunto lá em Joséfo, ele sempre fala, ele tem uma parte que ele fala bastante sobre essa questão dessa fome, né? Então, a gente vai ver que foi uma coisa muito séria. E aí a igreja, a gente vê a igreja generosa aqui, a igreja nem esperou, parece que nem esperou, né? E já reuniram ali com doações e tudo mais, que depois eles vão mandar para a igreja lá da Judéia, através do próprio Paulo e do próprio Bernabé, que vão voltar para lá levando essas doações. Mas, a gente vê no verso 29, os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, a generosidade. Eles nem conheciam. Eram os irmãos lá da Judéia. Eram os irmãos lá de Jerusalém, daquela região. E era nós somos gentios, eles nem são, parece que nem gostam muito da gente. Mas eles não pensaram assim, né, irmãos? Viram a necessidade. E parece, a gente lendo assim, parece até que antes de começar já essa profecia, eles já, né, se juntaram e foram já enviando esta doação. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja da palavra, era uma igreja generosa, era uma igreja que orava, jejuava, com dons e ministério, e era uma igreja missionária. Então, irmãos, é um exemplo para nós, né? É um exemplo para nós. E para finalizar, a igreja tem a missão de se tornar relevante ela tem que fazer a diferença no mundo, irmão. Se é uma igreja que não faz diferença no mundo, então não é igreja. Não é igreja, não é separados de Deus. Então é outra coisa. Então, a igreja precisa fazer a diferença. Porque aqui na nossa própria lição,
a gente vai ver aqui na leitura complementar, o pastor falando, indestrutível a igreja já é, por Jesus. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a relevância, irmãos, somos nós que temos, os membros desta igreja, que tem que se submeter à vontade de Deus. Né? Tem que, a soberana vontade de Deus. Para não sermos, como diz o pastor Samuel Câmara aqui, mesmo na própria leitura, um grupo religioso, ele fala um grupo religioso orgulhoso e exclusivista. E seria isso mesmo, né? Porque se a igreja não está transmitindo a salvação através de Jesus Cristo, a transformação de vidas, vai ser um grupo exclusivo. Somos só nós aqui e pronto. Né? Ninguém entra, ninguém... Não. A igreja tem que ser relevante, ela tem que fazer a diferença, ela tem que promover a transformação de vidas, o arrependimento do pecado. Então, para finalizar, eu pus aqui o que o irmão pôs, a último. Então, a igreja tem a missão de se tornar relevante e fazer a diferença no mundo, qualquer que seja o lugar ou a situação que ela esteja inserida. Aí, tem umas perguntas aqui na lição, que os irmãos devem ter visto aí na sua lição, que mostra a relevância. Nossa cidade conhece a nossa igreja? Ela nos considera verdadeiros cristãos? Nos conhece por bem ou nos conhece pelas más informações que às vezes nós passamos? Nós que eu digo, né, coisas que já aconteceram. Então, nossa cidade conhece a nossa igreja? E nos considera verdadeiramente cristãos? Que tipo de influência e impacto o testemunho da igreja tem causado na nossa igreja? Fiquei pensando nisso, irmãos. Né? Que tipo de influência e impacto a igreja tem causado na nossa cidade? Fica para nós pensarmos, meditarmos. Que tipo de impacto? Porque o impacto lá foi tão grande que chamou a atenção até de Jerusalém. Né? E depois vai chamar a atenção do mundo, porque dali sai os missionários, Paulo e Barnabé, a princípio, para fazer a sua primeira viagem missionária, sai dali. Então, foi uma igreja muito importante para nós estarmos sempre fazendo uma comparação. Uma igreja generosa, cheia do Espírito Santo, jejuava, orava. Uma igreja missionária. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos transforme, né? Aquilo que está ruim, que possa ser melhorado nas nossas vidas. Que aquilo que a gente está deixando para lá, que a gente possa ser despertado. Né? Em nome de Jesus mesmo. Para que nós sejamos relevantes, para que alguém olhe para a conselheira Rodrigues Alves e diga, lá acontece algo. E acontece mesmo. Algo diferente, eu quero isso para mim. Né, irmãos? Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Que as pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. E vidas possam ser salvas. Né? Essa é a relevância, essa é a missão da igreja, irmãos. Essa é a missão da igreja aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Não quero passar, que já está 2 minutinhos, né, irmão? Que o Senhor venha abençoar cada um de nós. E que a gente continue estudando, irmãos. Não deixe de ler a Bíblia, não. Não deixe de estudar, não, porque é muito gostoso, né? É muito bom. A gente vai conhecendo cada vez mais. E o Senhor vai nos fortalecendo cada vez mais. E o Espírito Santo vai nos fortalecendo. E tudo isso é para nós sermos cada vez mais firmes no Senhor e não pecarmos contra Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu vou passar aqui para o pastor. E eu agradeço a oportunidade. Desculpa alguma coisa, porque dá um pouquinho de nervoso na gente.